fazer uma pergunta só. Mas Quantas perguntas? Depois desse processo todo que você ficou, né, em coma e tal, você foi para a igreja, mas você foi porque você tá precisando de algo, você sentiu um vazio, ou porque você queria saber resposta de Deus, porque tudo aquilo tinha acontecido com você, ou com a tua mãe, enfim. Qual foi o sentido? Porque aceitar hoje ir para a igreja, né, geralmente as pessoas buscam Algo, né? por algo, né? Quando você passa por um processo de suicídio ou depressão, você fica vulnerável e dependente da ação de alguém por você. Então ali eu não tinha decisão própria mais. Eu não conseguia ter decisão própria porque era tudo muito recente. Então me falaram de Jesus e começaram a me levar para a igreja. E aí eu falei, bom, se ir para a igreja é a solução, então estou indo para a igreja. Mas, apóstolo, quem tem uma experiência dessa, de experimentar a condenação, você experimentou a condenação, Sim. né? Você teve uma experiência com Cristo, né? Você viu a mão de Deus te retomar ao corpo, né? E isso causa um impacto na nossa alma, que é algo indubitável, né? Você não duvida mais, você fala, opa, peraí, alguém me tirou desse buraco, né? Sim, mas no momento, devido a tantas coisas que eu já vinha acontecendo e eu via, eu não tive discernimento, não tinha capacidade mental de dizer ou imaginar ou pensar que era a mão de Cristo. Para mim era mais um dos episódios e elementos que acontecia comigo, porque eu via pessoas me batendo, pessoas pegavam no meu pescoço, tentavam me enforcar. Então para mim era mais um episódio. Quando é que eu tive a experiência que aquela mão era Cristo? Quando eu frequentando a igreja, porque até então eu estava como um paciente que vai ao hospital para fazer um tratamento, tomar medicação. Aí falaram que Jesus existe, falaram que a igreja é lugar de transformação, então estou indo, como muita gente vai, sem conhecer nada, sem saber de nada. E ali com 12 anos eu não tinha nem meta e propósito de vida mais. E aí quando chega lá um dia, uma pessoa que estava pregando, que também era do terreiro e contando o testemunho, que se converteu, que Deus fez uma obra na vida dela, eu olhei para aquilo e aquilo começou a me encher, me preencher. Então a pregação fez a diferença. A pregação fez a diferença. Com 12 anos aquilo começou a me preencher. Sentido, né? E aquela pessoa começava a dizer, falar com tanta convicção que aquilo entrou dentro de mim. Eu digo que aquele dia foi a minha conversão. E no final, essa pessoa já partiu para o Senhor, era um cooperador da Igreja Deus e Amor, o pastor Eloy, e esta pessoa, quando fez o apelo, eu não vi nada, eu só vi quando eu levantei, parecia que alguém estava me levantando, parecia que eu estava pisando em nuvens, e fui lá para frente, aceitei Jesus, e pufo, apaguei, manifestações demoníacas. Nisso, fez aquela arruaça, eles expulsaram, e aí me abraçaram, a igreja me abraçou, o papel importante da igreja abraçar. Exatamente. Porque hoje nós vemos que, infelizmente, o cenário da igreja tem se tornado um lugar de ajuntamento, e não de acolhimento. Né? Poucos se importam com o acolhimento. Então me abraçaram, e aquela época, graças a Deus, que eu caí nas mãos das irmãs do círculo de oração. Porque aquelas irmãs do coquinho, de joelho, falaram para mim, olha, você precisa vir todo sábado de manhã, e as consagrações eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, só tinha folga no domingo. Você precisa vir todo sábado de manhã, nós vamos fazer uma campanha para você. Me ensinaram a jejuar, me ensinaram a orar. Daqui um pouco eu já estava indo todos os dias de manhã, daqui um pouco eu já estava indo todos os dias à tarde nos cultos que tinha nas casas, porque naquela época tinha os cultos nos lares, né? E daqui um pouco eu já estava... O tal do primeiro amor entrou com força. Isso, as vigílias. Vigília. O que você disser de vigília do ano de 1988, até agora, em São Paulo, Zona Sul e outras regiões, você pode me perguntar de nomes, lugares e como foi, que eu sei te explicar. E foi nesse meio que eu fui liberto, porque conforme eu fui sendo discipulado biblicamente e foram me orientando e me adotando em oração, eu comecei a criar, assim, um certo conhecimento do que era certo e o que era errado. E através do que eu descobria que era errado, eu ia deixando
o que eu descobria que era certo, eu ia me envolvendo e pedindo a Deus. E quando eu chegava nos lugares que lá tinha irmãos do manto, do mistério, do poder, da glória, da unção, falava, Deus, realmente isso existe? Primeiro veio aquela confusão. Não, mas eu acho que isso aqui é espiritismo também. Porque os caras contam a vida dos outros, as pessoas, essa forma deles se moverem, de roda, e bate o pé, e a mão, isso e aquele treme. Não, isso aqui deve ser espiritismo. Teve uma vez que eu falei assim, Deus, me mostra se realmente o Senhor faz isso, se isso é de Deus, se isso é bíblico. Se o Senhor faz com eles, faz comigo também. Para que eu pedi isso? Um dia num culto, uma pessoa cheia do Espírito Santo estava pregando, uma irmã. Apontou para mim e disse, esse jovem que está com a roupa assim, 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 a camiseta tal, 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 vem aqui à frente. Quando eu fui à frente, que ela estendeu as mãos na minha cabeça, não é que eu apaguei, mas eu senti como se eu tivesse tomado uma descarga, uma descarga elétrica. Um raio caiu sobre mim. Mas não caiu sobre a minha cabeça, parece que entrou dentro de mim e começou a me eletrocutar. Meu, eu saí pulando, todo estrabanado, falando em língua, tremendo, rodando, e as pessoas, quem estava lá não conseguia segurar. E aí passou um tempo, isso foi vindo mais vezes, vindo mais vezes, vindo mais vezes, e eu comentei com um pastor, falei, pastor, eu estou sentindo essas... pode ser demônio ainda, nós precisamos orar, precisamos repreender isso. Aí um dia eu cheguei mais cedo na igreja que todo mundo, dobrei o meu joelho no chão e comecei a orar. Ali, eu comecei a sentir calor, tremor, e comecei a glorificar, 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 glorificar. Comecei a falar em línguas que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. A partir daquele dia eu falava em línguas dormindo. Eu falava em línguas na rua. Eu fui assim, eu comecei a viver um nível de poder e autoridade que eu não tinha. Era no metrô, era em tudo quanto é lugar. E para dominar isso, e para disciplinar isso, para discipular isso, tive um sério problema também dentro de igrejas. Principalmente a igreja que eu congreguei, que era Deus e Amor. Porque, na época, como eu era novo convertido, tinha recebido uma descarga de poder, e nem todo mundo entendia, muitos vinham repreender, dizendo que eram demônios, e eu me abatia. E faltam pessoas nessa área com a palavra, conhecimento da palavra e conhecimento do Espírito Santo também. Então, uns desprezam totalmente e outros só aceitam essa área. Então, é preciso ter tudo o equilíbrio, né? E naquela época não tinha. Aquela época, as nossas igrejas pentecostais, elas visavam somente uma visão, a busca de dom e poder. E poder, sem palavra. E desprezava a questão do ensinamento. E as igrejas que eram conhecidas, tipo tradicionais, só prezavam também o conhecimento da palavra e desprezavam o poder, abortavam o poder por causa dos exageros. E para entender tudo isso, sabe o que eu fiz com 18 anos? Deus, estou fora de tudo isso. Não quero mais ser crente. Porque se eu soubesse que que dentro da igreja tinha essa rivalidade, essa disputa, eu não quero mais ser crente. Só que até então eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu já estava no corpo docente de obreiros da igreja, eu já abria culto, eu já pregava, eu já orava por pessoas, Deus curava, Deus curou aidéticos, abriu os olhos de cegos, abriu a audição de surdos, Deus curava paralíticos, tudo sem eu entender, na doideira, sabe aquela doideira, aquela paranoia espiritual que é de Deus, me ensinaram que eu tinha que jejuar 24 horas, até hoje tem calos no joelho, outro dia eu estava mostrando para os meninos, falando, olha, tá vendo isso aqui? Alguns irmãos, por onde eu passei, disse que eu tinha que ficar 3, 4 horas de joelho, gerando a minha santificação. E glória a Deus por essas igrejas. Porque se eu tivesse começado em igrejas como hoje nós temos, que facilita mais a salvação, talvez eu não teria tido experiências com Deus, como hoje, por misericórdia do Senhor, Ele me apresentou. Então eu precisei daquele sistema rígido, para poder ser trabalhado no meu caráter, na minha personalidade e também naquilo que espiritualmente o inimigo estava impregnado na minha vida. Passei por tudo aquilo.
foi um escovão. Só que, aos 18 anos, quando eu começo a entrar ali, né, aquela fase saindo da adolescência e iniciando a fase adulta, deu um nó na minha cabeça. Falei, Deus, por que que... E comecei aqueles porquês. Aí onde verdadeiramente eu conheci o plano e o propósito de Deus para minha vida. Porque até então eu estava levado pela unção, pelo poder e pela empolgação.